Luffy não aguenta mais dor porque é feito de borracha. Luffy aguenta mais dor porque sabe exatamente por que está vivendo. Essa é a verdade que One Piece esfrega na nossa cara desde o primeiro episódio e que muita gente não percebe. Propósito muda a forma como a dor é sentida. Propósito não diminui o sofrimento, mas muda o significado dele. E quando o significado muda, a mente aguenta mais do que o corpo jamais aguentaria sozinho. Luffy não é o mais forte do mundo, nunca foi. Ele não é o mais inteligente nem o mais estrategista, muito menos o mais preparado. E ainda assim, ele sempre avança enquanto os outros param, desistem ou enlouquecem. Isso não é acaso, isso é identidade. Propósito verdadeiro não nasce de talento, nasce de decisão. Luffy decidiu muito cedo quem ele era, e quando alguém decide quem é, deixa de negociar com a própria dor. One Piece não é uma história sobre piratas, é uma história sobre pessoas quebradas tentando continuar vivendo em um mundo injusto. E nesse mundo, a maioria quebra. Luffy não quebra porque ele não vive tentando se proteger da dor. Ele vive tentando proteger aquilo que dá sentido à sua existência. Desde criança, Luffy foi exposto à perda, à rejeição, à violência, à fome, ao risco constante de morte. E mesmo assim, ele não desenvolveu uma mentalidade frágil. Pelo contrário, ele desenvolveu uma mente simples, mas absurdamente firme. Simplicidade não é ignorância, simplicidade é clareza. E clareza sustenta o ser humano quando tudo desmorona. Luffy nunca quis ser o mais respeitado, ou o mais temido, ou o mais rico. Ele quis ser livre. E liberdade é um propósito poderoso porque não depende de aprovação de ninguém. Quando o propósito depende do olhar do outro, qualquer crítica vira uma facada. Quando o propósito nasce de dentro, a dor externa não manda mais em você. Luffy não pede permissão ao mundo para existir, e isso o torna resiliente de uma forma quase inumana. Repara como Luffy não se explica. Ele não tenta convencer ninguém do sonho dele, ele apenas segue. E seguir sem pedir validação é uma forma profunda de força psicológica. Muitos personagens em One Piece são mais fortes fisicamente do que Luffy em vários momentos, mas poucos suportariam o que ele suporta, porque poucos aceitariam sofrer sem perder a direção. A dor quebra quem não sabe para onde está indo. A dor organiza quem sabe exatamente onde quer chegar. Luffy apanha e levanta porque desistir nunca entrou como opção real na mente dele. Não é coragem cega, é alinhamento interno. Coragem verdadeira não é a ausência de medo, é a decisão de que o medo não vai definir o próximo passo. Em Arlong Park, Luffy não luta só contra o vilão, ele luta contra a humilhação, a opressão, a infância roubada da Nami. E quando ele coloca o chapéu nela, aquele gesto carrega um peso simbólico gigantesco. A dor dele naquele arco não é física, é emocional. E mesmo assim ele aguenta, porque ele entende que aquela luta não é sobre ele. Propósito sempre envolve algo além do próprio ego. Quando tudo gira em torno de você, a dor vira o centro do universo. Quando você vive por algo maior, a dor vira apenas parte do caminho. Em Alabasta, Luffy enfrenta Crocodile e perde, mais de uma vez. E não perde de forma leve, ele é esmagado, perfurado, enterrado vivo, e qualquer pessoa racional desistiria. A diferença é que Luffy não mede a realidade apenas pelo momento presente. Ele mede pelo compromisso que assumiu com o próprio sonho e com as pessoas que acreditam nele. Resiliência não é insistir cegamente. Resiliência é recusar aceitar a derrota como identidade temporária, virando verdade definitiva. Luffy não pergunta, e se eu não conseguir? Ele se pergunta como eu continuo. Essa mudança de pergunta muda tudo. Em Skype, luta contra um deus, autoridade absoluta, poder esmagador, ambiente hostil. Ele não deveria vencer. Ele vence porque não reconhece ninguém como superior no direito de decidir o destino dos outros. Luffy sofre ali não só fisicamente, mas conceitualmente. Ele quebra a ideia de divindade tirânica com pura convicção, e convicção dói mais do que submissão. A dor de lutar é menor que a dor de aceitar viver ajoelhado. One Piece ensina isso repetidamente.
Quem aceita viver ajoelhado sofre mais do que quem luta em pé, mesmo apanhando. Em Enies Lobby, a dor atinge outro nível. Luffy não está lutando por um tesouro, ele está lutando pelo direito de alguém existir. Ele literalmente declara guerra ao mundo. E quando alguém declara guerra ao sistema, precisa estar disposto a pagar o preço. E o preço é alto. Ele usa o Gear Second e o Third, sem saber se sobreviverá às consequências. Ele destrói o próprio corpo. Por que ele faz isso? Porque para ele abandonar a Robin seria mais doloroso do que destruir a si mesmo. Propósito redefine o que é dor aceitável. Para quem não tem propósito, qualquer dor é grande demais. Para quem tem, existe dor que vale a pena. Luffy não romantiza o sofrimento, mas aceita o sacrifício. E isso é maturidade emocional pura. E então vem Marineford, o ponto de ruptura. O momento em que o propósito de Luffy entra em conflito direto com a realidade. Ele corre contra o impossível. Ele atravessa um campo de guerra onde ele insignificantemente em poder comparado aos monstros ao redor. Mesmo assim, ele avança. A cada passo ele apanha, sangra, desmaia, levanta de novo. Não porque acredita que é invencível, mas porque a dor de parar seria insuportável. Marineford prova que resiliência não garante vitória, mas garante dignidade. E quando Ace morre, Luffy quebra de verdade. Aquilo não é fraqueza, aquilo é humanidade. Sem propósito, nem o mais resiliente se sustenta. E Luffy perde o eixo, ele entra em colapso total. E esse colapso é necessário porque mostra algo fundamental. Propósito não é uma emoção constante. Propósito é uma construção que pode ser abalada. E quando o ser humano sente um vazio absoluto. Luffy não chora só pela perda da morte de Ace. Ele chora porque perdeu temporariamente o sentido de existir. E aqui o One Piece faz algo genial. A história não acelera a recuperação. Ela mostra o luto, o vazio, a desconexão. E é nesse ponto que a verdadeira resiliência começa a ser construída. Não pela negação da dor, mas pelo reconhecimento dela. E quando Jinbe pergunta o que Luffy ainda tem, a história muda o tom. Propósito não apaga perdas. Propósito te lembra que sua existência ainda carrega responsabilidade. E isso é pesado, mas também é libertador. Luffy não volta mais ingênuo depois disso. Ele volta mais consciente. E consciência sustenta mais dor do que ignorância. E é a partir daí que ele começa a se tornar alguém que aguenta não só apanhar, mas liderar. E liderar dói mais do que lutar sozinho. Depois de Marineford, Luffy nunca mais foi o mesmo. E isso é importante. Propósito verdadeiro não te mantém intacto, ele te transforma. Luffy entende que querer não basta, que vontade sem preparo também mata. Então ele para. E isso é algo que muita gente confunde. Parar não é desistir. Parar é respeitar o processo. Luffy aceita treinar, aceita crescer, aceita sentir a dor silenciosa da disciplina diária. Resiliência não é só suportar pancada. Resiliência é suportar o tédio, a repetição, o atraso da recompensa. 2 anos longe dos amigos, 2 anos longe de aventura, longe do sonho imediato. Ele aguenta porque sabe exatamente por que está fazendo aquilo. Propósito sustenta o longo prazo. Muita gente até aguenta dor intensa por pouco tempo. O que destrói a maioria é a dor longa, sem aplauso, sem resultado imediato. Luffy passa por isso em silêncio e volta diferente. E quando ele volta, a postura muda. Ele continua simples, continua sorrindo, mas agora carrega um peso interno maior. E peso gera profundidade. Em Dressrosa, isso fica claro. Luffy enfrenta Dom Flamingo, o homem que representa o controle e o abuso, o sistema corrompido. Luffy apanha de novo, muito. E mesmo quando cai, a mente dele não negocia a desistência. Ele confia nos outros, confia no tempo, confia no propósito e confia no processo. O propósito não é controle absoluto. Propósito é direção com confiança e ele aceita ajuda. Isso também é resiliência, porque achar que você precisa aguentar tudo sozinho não é força, é ego. Resiliência verdadeira sabe quando apoiar e sabe quando avançar sozinho.
Em Whole Cake Island, a luta contra Katakuri é uma luta psicológica. Luffy passa horas apanhando, sem vitória aparente, sem torcida, sem garantia de retorno e o mais importante, sem ódio. Katakuri não é aquele vilão clássico, ele é um espelho. Luffy está lutando contra uma versão mais madura, mais experiente, mais completa de si mesmo. E cada golpe dói mais porque revela o quanto ainda falta crescer. E mesmo assim, Luffy não recua. Propósito amadurecido não luta apenas para vencer. Luta para se tornar quem precisa ser. E aí Luffy não ganha porque é mais forte. Ele ganha porque se recusa a quebrar internamente. Katakuri percebe isso e respeita. Resiliência inspira respeito até nos adversários. A mente humana reconhece quando alguém não está lutando por ego, mas por verdade interna. Em Wano, tudo converge. Kaido representa o peso absoluto da realidade. Um muro que não cai, uma força que não cede. Luffy apanha como nunca. Apanhou em arcos interiores. Aqui é diferente. Aqui ele morre simbolicamente. E cada derrota não destrói apenas o corpo, mas a esperança dos outros. E isso pesa muito. Mas é exatamente aí que o propósito mostra sua força mais pura. Luffy não luta apenas para vencer Kaido, ele luta para libertar um povo inteiro da ideia de que nasceram para sofrer. E isso é pesado demais para alguém que não tem certeza interna. Propósito coletivo exige resiliência absoluta. E quando o Luffy desperta o Gear 5, pô, não é só um power-up visual, é a manifestação externa de alguém completamente alinhado com quem é. Luffy luta sorrindo, não porque sente dor, mas porque a dor não manda mais nele. Quando alguém aceita totalmente sua identidade, acessa o conflito interno, é onde não existe conflito interno. Dor externa perde domínio psicológico. A maioria das pessoas sofre duas vezes, uma pela realidade e outra pela resistência mental à realidade. Luffy sofre uma vez e segue, e isso o torna quase imparável. O One Piece deixa claro que propósito não elimina medo, não elimina dor, não elimina perda, mas elimina paralisia. Pessoas sem propósito ficam presas no e se. Pessoas com propósito vivem no apesar de dor, apesar de medo, apesar de dúvida. Luffy avança e isso conecta diretamente com a vida real. Não é sobre ser invencível, é sobre ser consistente. As pessoas mais talentosas que você estão por aí. Há pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais preparadas, mas poucas estão dispostas a continuar quando o corpo pede para parar e a mente pede para fugir. Quem tem propósito aguenta mais dor porque já decidiu que a dor não será o fator determinante. Propósito não te poupa, propósito te sustenta. E sustentar não é confortável, é pesado. É solitário, é cansativo, mas é coerente. One Piece não te ensina a vencer sempre, te ensina a continuar mesmo quando não há garantia nenhuma de vitória. E isso é a definição de resiliência madura. É isso aí, pessoal. Se você está vivendo num momento difícil, entenda isso. A dor que você sente não é o problema. O problema é não saber por que você está suportando ela. Luffy aguenta mais dor porque cada passo dele tem sentido. Se você der sentido ao que vive, a dor muda de lugar. Ela deixa de ser o centro e vira o caminho. Se esse roteiro fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual momento do Luffy mais representa propósito e resiliência para você. E se quiser continuar vendo análises profundas como essa, compartilhe esse vídeo com algum amigo, beleza, pessoal? Então é isso aí, viu? Um forte abraço e fiquem na paz.